Desde que a gente decidiu sair do Brasil para poder viver a aventura do intercâmbio na Ilha Esmeralda, a gente recebe muitas mensagens perguntando como é que faz para imigrar, se vale a pena, como era a nossa vida lá na Irlanda, e depois que viemos para Portugal, a quantidade de mensagens dobrou. Agora, a grande questão é: qual país é melhor? Qual vale mais a pena? Tentando responder essas perguntas de acordo com as nossas experiências e os nossos propósitos de vida, a gente veio aqui dividir com você algumas diferenças culturais, de trabalho, clima, custo de vida e algumas cocitas más entre Portugal e Irlanda. Oi, queridos! Eu sou o Arthur. Eu sou a Nath. Nós somos dois amigos se aventurando como imigrantes e a gente te convida a conhecer o Diário na Tour. Esse é o relato da nossa experiência, que pode e provavelmente vai ser diferente da sua. Tente absorver apenas aquilo que faz sentido para os seus planos e interesses pessoais. Nesse momento, iremos compartilhar com vocês as principais diferenças e semelhanças que nós percebemos entre os dois países em questão. Você que está aí na Irlanda e pensa em vir para Portugal, ou você que está aqui em Portugal e não para de pensar no país da Guinness, e também não menos importante, para você que está aí no mundão, mais perdido que cego no tiroteio, sem saber para onde ir, esse vídeo é para todos vocês. Vamos compartilhar também algumas surpresas negativas e positivas e como lidamos com esse processo de deixar um país que a gente amava e se identificava tanto como a Irlanda e começar tudo de novo em Portugal, que é um país que também tem muito a oferecer. Para início de conversa, a primeiríssima coisa que você precisa definir é o real motivo que está fazendo você tomar essa decisão de escolher um desses dois destinos. Eu escolhi a Irlanda porque o meu propósito era estudar inglês, fazer essa imersão cultural que o intercâmbio oferece e, de quebra, fazer um pezinho de meia. Eu escolhi a Irlanda também, por esses motivos, né, claro, mas principalmente porque eu queria realizar um sonho que eu tenho desde que eu me entendo por gente, que era morar fora do Brasil. No caso, eu ainda continuo vivendo esse sonho, né? Para contextualizar, nós moramos em Limerick, na Irlanda, por 2 anos e 7 meses, entre 2019 e 2022. Passamos a pandemia lá e o nosso visto era o Stamp 2, que no caso é visto de estudante de inglês. Nós chegamos na ilha 8 meses antes da pandemia começar e esse tempo foi suficiente e crucial para que a gente pudesse fazer amigos, conhecer parte da comunidade brasileira que estava na cidade e visitar alguns lugares. Então o nosso vínculo com o país ele se estabeleceu de forma muito natural. Nós não encontramos dificuldade para conseguir emprego, conseguir casa e isso foi deixando a gente mais confortável, se sentindo cada vez mais em casa. Lembrando que fomos para lá em 2019 e muita coisa mudou de lá para cá. Primeiramente, o cenário pandêmico mexeu com todas as estruturas do mundo, né? E depois ainda tem a questão da guerra da Rússia e da Ucrânia, que afeta de forma especial o continente europeu. Mas voltando, começando a falar sobre o que muda de um país para o outro, se o seu propósito é estudar e você não é um herdeiro, você vai precisar de um emprego para poder se manter e custear seus estudos. Nesse caso, a Irlanda é mais atrativa na nossa opinião. Você vai gastar mais porque o custo de vida lá não é baratinho e o valor do curso em si é mais caro, mas vai ter a oportunidade de fazer mais grana também. Apesar de o visto de estudante na Irlanda te permitir trabalhar apenas 20 horas semanais, o part-time, na prática, não é bem isso que acontece. Graças a Deus. Geralmente, as pessoas fazem horário integral e horas extras. Sem falar que, no geral, os impostos são menores lá na Irlanda do que aqui em Portugal. A gente acredita que se a sua intenção é ingressar numa universidade na ilha, certamente você já é bilíngue, fala inglês, né? Não vai ter muitos problemas ali com a língua. Se não, tá aí uma excelente oportunidade de ingressar no país como estudante de inglês, assim como a gente, e aprender um novo idioma, e quem sabe depois disso poder ficar mais tempo no país fazendo um curso superior. A Irlanda te permite ficar com visto de estudante para aprender inglês por no máximo 2 anos. São no total 3 períodos com visto de 8 meses, que é o primeiro e mais 2 renovações do curso. E cada visto é composto obrigatoriamente por um período de 6 meses de aula e 2 meses de férias. Depois, para renovar o visto de estudante, não é permitido o curso de idiomas, apenas de nível superior. Viemos para Portugal porque o nosso visto de estudante expirou depois das renovações. Aliás, conseguimos uma extensão de visto devido à pandemia porque nós fomos afetados pelo tempo que a gente ficou sem estudar. E por isso ficamos mais do que 2 anos. Para continuar lá legalmente, a gente teria que ou se casar com um cidadão europeu ou fazer uma universidade, né, o curso superior. E naquele momento a gente não queria nenhum e nem outro.
Portugal oferece oportunidades incríveis de estudo também. Algumas universidades oferecem bolsa de estudos e inclusive dá para entrar até com a nota do Enem. A gente não vai entrar muito nesse assunto, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso e tem muito conteúdo aí na internet que disponibiliza essas informações para você. Aqui em Portugal, provavelmente você não vai precisar dominar o inglês para poder entrar em alguma universidade, mas é claro que isso é um plus. É sempre um diferencial se você domina mais de uma língua. O salário para poder se manter já não é tão atrativo. Eu acho que a maior diferença tá aí. Enquanto hoje o salário mínimo da Irlanda é de 11,30 a hora, o que gira em torno de 1.800 euros por mês, isso para poder trabalhar ali um full time de 40 horas na semana, mas isso pode variar, porque lá a carga horária varia muito do trabalho que você executa, de empresa para empresa, depende de semana para semana, mas no geral é dessa forma. E em Portugal, o valor da hora é aproximadamente 4,30, o que dá aí em torno de 760 euros por mês. É o impacto. E detalhe, o salário na Irlanda é pago semanalmente ou quinzenalmente. Aqui em Portugal já é mensal. Você pode até pensar que isso não faz muita diferença, mas na hora de se planejar, faz. Porque muitas vezes as contas vencem em datas diferentes e recebendo toda semana, você consegue se programar melhor ali para poder direcionar aquele dinheiro daquela semana para uma determinada conta. Bom, meus queridos, eu era uma pessoa que não via diferença em receber mensalmente ou semanalmente antes de ir pra Irlanda e realmente eu vi que faz toda a diferença na hora do planejamento. A gente quer saber de você, qual que é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários e conta pra gente se pra você faz sentido, se receber semanalmente é mais fácil pra controlar suas finanças ou se tanto faz. Agora sobre o custo de vida. Considerando que o salário na Irlanda é mais do que o dobro do que aqui em Portugal e que os preços no mercado são basicamente a mesma coisa, isso foi de fato uma surpresa muito negativa pra gente, porque a conta não fecha. A gente, até pouco tempo atrás, recebeu alguns amigos aqui que ainda moram na Irlanda, vieram aqui para Portugal para poder conhecer e nos visitar. E sem a gente perguntar, eles já mencionaram que os preços dos mercados aqui são os mesmos de lá. O que pra eles é normal, mas depois que a gente explicou qual era o salário daqui, é que eles perceberam o impacto. Os aluguéis em Portugal estão cada vez mais caros, isso é fato. Mas nesse quesito, a Irlanda supera. Nunca cogitamos morar sozinhos na ilha. A gente sempre precisou dividir o apartamento, casa com outras pessoas, porque o que a gente recebia não dava pra gente poder pagar um espaço só pra nós. Mas também era muito pelo nosso objetivo, Porque lá nosso tempo era contado, então para guardar dinheiro o mais interessante era compartilhar a moradia. Aqui em Portugal não é um cenário fácil, porém é mais provável que você consiga um espaço só pra você e pra sua família, sem precisar compartilhar com outras pessoas. Como a gente não tem previsão pra ir embora, a gente vive com menos pressa, mais tranquilo. Por isso morar sem compartilhar já faz parte do objetivo. Agora vamos falar de um trem-bom que é coisa boa. Culinária. Olha, a nível de experiências gastronômicas, desculpa, Irlandinha, mas Portugal te bota no chinelo. Não tem como defender. A Irlanda tem seus pratos típicos que são apreciados, mas Portugal tem uma culinária que é riquíssima em diversidade e em sabor que não tem como negar. E obviamente, se você sentir saudade de casa, é muito mais fácil você encontrar produtos brasileiros aqui em Portugal do que na Irlanda. Existem mercados brasileiros nos dois países, é claro. Mas em Portugal, além desses mercados serem mais completos, você encontra produtos brasileiros nos grandes mercados nacionais, o que era bem difícil lá na Irlanda. Agora vamos falar de um negócio importante, meus queridos. Dinheiro. Não. Clima. Portugal também recebe destaque no quesito clima. As estações são muito bem definidas, diferente da ilha, que chove dia sim e dia sim também. O verão português pode contar com altas temperaturas. Inclusive, já se hidratou hoje? 32 graus. Não tá fácil, meus queridos. O que realmente ajuda são as praias, rios, que dá pra se refrescar. Mas não se enganem, as águas aqui são muito frias. Se tiver um dia muito quente, com temperaturas acima de 28, 30, dá pra se refrescar numa boa. Quanto ao inverno, a gente sentiu que ele é mais rigoroso, mas não se compara com o da ilha. O frio, a chuva, o vento, a chuva, o tempo nublado, a chuva de novo. Esses são fatores que podem até mexer com o nosso estado emocional, provocando um fenômeno chamado de depressão sazonal. A exposição ao sol, ela impacta na nossa saúde física e mental, contribui para a absorção de vitaminas e para a produção de hormônios necessários para o nosso bem-estar no dia a dia e aumenta a produção de serotonina, o famoso hormônio da felicidade. Então, a luz solar ajuda principalmente a equilibrar o humor, diminuir os sintomas depressivos e a regular o sono e o apetite. No inverno português, o sol nasce aproximadamente 8 horas da manhã e se põe umas 5 da tarde. Na Irlanda, ele nasce por volta de 8h30 e se põe umas 4 da tarde.
noite. Então lá são mais ou menos 1h30, 2 horas de claridade a menos em relação a Portugal. E é bastante frio. Mas em compensação, o verão é incrível, né? Sim. No verão lá o sol nasce mais ou menos 5 horas da manhã e se põe por volta de 10 horas da noite. É isso mesmo, gente. Fica claro praticamente o dia inteiro. Enquanto aqui em Portugal, ele nasce umas 6 horas da manhã e se põe umas 9 da noite. Mas sabemos que fica claro depois que o sol se põe. Então, se você tem dificuldade de dormir e pensa em migrar para Irlanda ou aqui para Portugal, já prepara aí a sua cortina blackout, a sua máscara noturna, porque provavelmente você vai precisar. Agora, um aspecto curioso que a gente tá percebendo é que você ainda não deixou seu like. Não clicou em se inscrever e nem ativou o sininho. Aproveita e já manda esse vídeo para aquele amigo que tá perdido, sem saber o que fazer, não consegue se decidir para qual país ir, e assim você ajuda o nosso canal. Agora, um outro aspecto curioso que a gente percebeu de diferente em Portugal e na Irlanda é que na Irlanda o pessoal começa a sair pras baladas, pros rolês, bem mais cedo, ali por volta de umas 6, 7 horas da noite, enquanto aqui em Portugal é mais parecido com o Brasil. O pessoal sai mais tarde um pouco. E na hora de voltar pra casa também é diferente. Eu trabalhei em um bar na Irlanda por um tempo e essa diferença realmente foi o que me deixou impactada no começo. Eu não entendia como que as baladas acabavam tão cedo, por volta de 2, 2h30. Os seguranças já faziam aquela corrente expulsando todo mundo dos bares. Sai! Era bem isso mesmo. Lá na cidade onde a gente estava, em Limerick, só tinha um bar que ficava até mais tarde aberto, que era onde todo mundo se reunia no final do rolê. Isso no Brasil não é comum. Geralmente as baladas ficam abertas até mais tarde, né? Até de madrugada, de manhã mesmo, e todo mundo sai de casa mais tarde, 10, 11, meia-noite, para começar a viver a vida noturna. A ideia de que já tínhamos uma certa bagagem e que seria mais fácil começar a nossa segunda experiência de imigração, por serem 2 países europeus que ficam relativamente próximos, nos levou à falsa sensação de que seria melzinho com chupeta lidar com a nossa segunda imigração. O fato é que foi e tem sido muito diferente e desafiador em vários aspectos, e o movimento que a gente tem feito desde então é começar tudo de novo. O que vai definir qual país que é melhor são os fatores que impulsionam você a tomar essa decisão. Se você pensa em não apenas imergir em uma nova cultura, mas também estudar um novo idioma e poder ter a oportunidade de arregaçar as mangas e fazer grana, claro, dependendo também dos seus esforços, né, meus queridos? Porque a única coisa que cai do céu é chuva. Nesse caso, na nossa opinião, a melhor opção é a Irlanda. Mas estejam dispostos a trabalhar até 70, 80 horas, se for o caso, para ter retorno. Assim ele vem. É certo. Como a hora trabalhada é mais bem paga na Irlanda e, proporcionalmente, tem menos descontos, compensa fazer hora extra e receber ali um bom montante ao fim de cada semana e ir acumulando isso aí, mas sempre tendo foco e planejamento. E daí, posteriormente, você decide se vai querer continuar no país, ingressar numa universidade, né, fazer um curso superior e, quem sabe, trabalhar na sua área. Mas se a sua ideia gira em torno apenas de trabalhar, usar seu próprio idioma para poder se virar, não necessariamente fazer um curso e viver pacificamente, com mais qualidade de vida e segurança do que no Brasil, Portugal talvez seja o destino ideal. E lembrando que não é porque Portugal é um país europeu que aqui é mais fácil para se construir patrimônio. É bem mais complicado juntar grana contando só com o salário mínimo daqui, seja você imigrante ou tuga, ou que até tenha mais de um emprego. É isso, meus queridos. Essa foi a nossa comparação entre a Irlanda e Portugal. A gente trouxe mais uma vez aqui a nossa percepção. E é claro que a gente não trouxe tudo, a gente deixou passar muita coisa. Inclusive, pessoal, deixa aqui nos comentários a sua opinião, se você tem alguma observação sobre algum aspecto que você acha diferente ou igual, parecido, entre esses 2 países, para poder ajudar outras pessoas que estão tentando tomar essa decisão. A gente espera que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e a gente se vê na próxima. Tchau!